Salmo 144, versículo 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra, fala para o seu irmão do lado, adestra as minhas mãos para a peleja, para a batalha, e os meus dedos para a guerra. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, bendito seja o Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos adestra. O que é adestrar? É ensinar, é preparar, não é verdade? Então, Deus, Ele nos treina para as pelejas da vida, para as batalhas e para as guerras da vida. Então, Deus, Ele nos adestra, Ele nos treina para que nós enfrentemos as batalhas e saiamos com vitórias. Irmãos, um soldado que vai para a guerra sem treinamento é uma vítima fácil, é o primeiro a ser abatido. Mas aquele que se prepara, aquele que é adestrado, aquele que é ensinado, aquele que é treinado, ele vence as batalhas em nome do Senhor Jesus. Sem o treinamento de Deus, nós corremos um risco enorme de não termos sucesso em algumas batalhas, em algumas lutas. Por isso, o Senhor, Ele não nos dá maiores responsabilidades sem antes nos treinar, sem antes nos adestrar, sem antes nos preparar. Deus age assim. Deus tem um plano para cada um de nós, mas para que nós assumamos algumas responsabilidades, para que nós desfrutemos de algumas posições, que exigem responsabilidade, Deus vai nos preparar antes, Deus vai nos treinar antes. Deus nos treina com a sua palavra, através do ensinamento da sua palavra. Deus nos treina com experiências ao longo da nossa vida. Deus nos treina com lutas menores, para que nós enfrentamos e vençamos grandes batalhas. Deus está te treinando, meu irmão. Deus está nos treinando para grandes conquistas. E não desista em função do treinamento que algumas vezes é um treinamento severo. Fala para o seu irmão do lado, Deus está te treinando, irmão. Davi, antes de derrotar o gigante Golias, Golias, ele foi treinado por Deus. Ele foi treinado em batalhas com o leão e com o urso. Que treinamento duro, para depois ele lutar e vencer Golias. Entendam? Ele não foi enfrentar Golias sem preparo algum, sem saber que Deus estava com ele, sem ter a direção de Deus. Ele foi treinado antes, E ele até disse: Deus me livrou da boca do leão e do urso, não vai me livrar desse incircunciso filisteu? Então eu fui treinado por Deus, eu fui adestrado por Deus, e eu vou em cima desse mal. Então Deus nos treina com lutas, muitas vezes. Deus nos treina com aflições, com tribulações. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que ela não te deprima, porque Deus está trabalhando em nós, Deus está nos quebrantando, nos humilhando e ao mesmo tempo treinando nas aflições. É assim que Deus age. E olha, irmãos, hoje as grandes empresas do mundo, empresas classe A, estão usando um princípio de Deus. Estão usando esse princípio de Deus. As grandes empresas organizadas, com sistemas organizados, elas não permitem que seus funcionários executem qualquer atividade sem o devido treinamento. Para quê? Para evitar perdas, para evitar erros, para evitar acidentes, para evitar prejuízos. As empresas estão usando o princípio de Deus. Ninguém faz nada relevante sem antes ser treinado, para que não ocorra acidentes, perdas, erros e prejuízos. Assim tem que ser o cristão. O cristão, ele tem que se preparar com a direção de Deus, através da palavra de Deus, e aprender com as aflições.
crescer com as aflições e as tribulações. Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, e em ti me tenho comprazido. E no versículo 23 diz: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, e José de Eli. Então vejam, irmãos, o Senhor Jesus, ele foi batizado aos 30 anos de idade. O batismo tem que ser algo consciente. As pessoas têm que saber o que significa o batismo e decidir por ele. Ninguém deve decidir por ninguém para que seja. Por isso que nós não batizamos criança, apresentamos criança, porque o batismo é algo consciente. Eu decido me batizar em cumprimento à palavra de Deus, porque eu creio no Senhor e creio na sua palavra. Eu entrego minha vida ao Senhor. Então tem que ser algo consciente. O Senhor Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. E ele começou também a obra depois do batismo, né? Ele foi consagrado no batismo para fazer a obra. Mas ele, antes de começar a obra, e antes de ser batizado, ele foi treinado durante 30 anos. O Senhor Jesus foi treinado durante 30 anos para cumprir uma missão de 3 anos e meio. Entenda, irmãos, se o Senhor não recebesse tal treinamento, talvez ele encontrasse mais dificuldades, como no Getsemane, por exemplo, né? Mas o Senhor, ele foi preparado em tudo, e ele cumpriu um treinamento para nos dar exemplo, irmãos, para nos dar exemplo. Se para o Senhor o treinamento foi necessário, imagine para nós. O Senhor tinha o Espírito Santo, andava em comunhão com o Espírito Santo, tinha toda a unção, todo o poder, sabedoria, tudo. Ele conversava com os doutores, ele aprendia com os doutores. Ele conversava com o Pai, aprendia com o Pai, ele meditava, ele lia as Escrituras, Antigo Testamento, mas lia as Escrituras, ele sabia tudo o que estava escrito, ele sabia que estava escrito lá em Isaías 53, tudo aquilo que ele ia sofrer. Então, o Senhor Jesus, ele foi treinado através da palavra e através dos ensinamentos do Pai para fazer a obra. Então nós também, irmãos, devemos ser treinados para grandes batalhas e para as vitórias das nossas vidas, porque corremos o risco de entrar numa batalha e por falta de conhecimento e de treinamento perdemos algumas lutas. Então quando a gente perde algumas coisas, use essa perda como um ensinamento, como um treinamento. Não faço mais assim para que eu tenha vitória na próxima. Algumas perdas ao longo da nossa vida também fizeram parte do nosso treinamento. Por isso Deus está sempre nos treinando. Deus está sempre... Essa palavra é uma palavra que veio de Deus para nos treinar um pouco mais. Todas as mensagens que você ouve fazem parte do treinamento de Deus. As aflições, as lutas, as tribulações que você enfrenta, que nós enfrentamos, fazem parte do treinamento de Deus. Além de inúmeros propósitos do Senhor, tem o propósito do treinamento. Então Deus está nos treinando, nos preparando para quê? Para enfrentarmos grandes batalhas, para derrotarmos os Golias da vida. Essa é a direção de Deus, esse é o roteiro de Deus. Treinamento, depois consagração, e depois vem a prova. Depois do treinamento, o que vem, pessoal? A prova. E nessa prova, nessa tentação, nós devemos tirar um 10. Se não tirar um 10, vai ter que ser treinado de novo, né? Não tem progressão continuada, não, né? Ou passa na prova, ou é treinado de novo, tá? Mateus capítulo 10, versículo 1.
e chamando os seus 12 discípulos. O que é discípulo? Um seguidor, um aprendiz, não é isso? Uma pessoa que está sendo discipulada, ela está sendo treinada, amém? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Então entenda, irmãos, esse é um marco na obra do Senhor. Nesse momento, ele estava liberando poder aos seus discípulos. Para quê? Para fazer a obra, expulsar espírito imundo, curar toda enfermidade e todo o mal. Mas nós temos que prestar atenção que o Senhor Jesus só deu poder aos discípulos para curar enfermidades, expulsar espíritos imundos, depois que eles foram treinados. O Senhor Jesus não escolheu os discípulos e depois deu poder. Aqui há um período entre a escolha e essa liberação de poder e unção. Esse período foi o período de treinamento. Eles foram treinados pelo Senhor. O treinamento começou aonde? Sermão da Montanha. Foi uma aula espetacular do Senhor a respeito do reino dos céus e como nós devemos nos comportar aqui. Nós devemos viver aqui segundo a constituição do reino dos céus, porque nós somos cidadãos do reino do céu. Então você não pode levar uma vida como as pessoas do mundo levam, olho por olho, dente por dente, ficar julgando, pegar pelo pescoço. Não, nós devemos conduzir a nossa vida com a constituição do reino dos céus, dar a outra face, não é isso? Servir, no reino dos céus, o maior é o que mais serve. O Senhor Jesus deu exemplo, ele serviu com a sua vida. Então eles foram treinados, em primeiro lugar, na aula do Sermão da Montanha. Depois eles foram treinados, vendo uma forma de treinamento espetacular. É você ver alguém experiente fazendo, você aprende, você é treinado. Primeiro você conhece as normas, a regra, o procedimento, e depois você acompanha alguém que tem experiência na execução daquela tarefa, e isso faz parte do treinamento. Então, eles começaram o treinamento no Sermão da Montanha, e depois eles foram sendo treinados, vendo o Senhor Jesus agir, vendo o Senhor Jesus curar, vendo o Senhor Jesus curar leprosos, cegos, atormentados, paralíticos, vendo o Senhor libertar endemoniados, vendo o Senhor repreender os ventos e o mar, e ensinar sobre o chamado, que o Senhor ensinou sobre o chamado, como devemos segui-lo. O Senhor ensinou também sobre o jejum, e o Senhor ensinou-os sobre toda a obra. Depois desse treinamento é que o Senhor liberou poder. Agora vocês podem, porque se vocês não tivessem visto como eu faço, vocês iam pegar esse poder e iam fazer da maneira errada. Mas mesmo assim, com todo o poder, busque a direção do Espírito Santo de Deus. Então entendam, nós somos treinados pela palavra do Senhor que nós ouvimos. Cada mensagem que nós ouvimos nessa congregação fazia parte do propósito de Deus, e um dos propósitos era o nosso treinamento. Deus tinha inúmeros propósitos, de quebrantar, de humilhar, e trazer uma nova visão, de curar, de libertar. Deus tinha inúmeros propósitos, mas um deles era nos treinar, através da pregação da sua palavra. Nos treinar para que quando nós sairmos porta fora, entremos no território do inimigo, porque o mundo jaz no maligno, está na mão do inimigo, nós enfrentemos as batalhas com o treinamento de Deus, e nós aí sim seremos mais que vencedores. Então, irmãos, sem treinamento é difícil ser mais que vencedor. Então nós somos treinados pela palavra, pelas obras do Senhor. Sem treinamento, discípulo algum fará bem a obra do Senhor. O Senhor Jesus disse
que as obras que eu fiz, vocês podem fazer e até maiores, mas vocês têm que passar pelo treinamento que eu passei. Amém? Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, senão, não se fará. E se fez assim, porque ele estava sempre grudado, Eliseu sempre grudado no Elias. Entenda, irmãos, Eliseu, ele recebeu unção dobrada, mas se ele não tivesse sido treinado, o que ele faria com unção dobrada? Ia fazer coisas que, vamos dizer assim, desperdiçaria essa unção dobrada. Eliseu, ele foi discipulado por Elias, ele foi treinado por Elias. Sabe quanto tempo, irmãos? 20 anos. 20 anos lavando as mãos de Elias, servindo a Deus, né, e sendo treinado, preparado por Deus através de Elias. Por isso, e só depois desse treinamento e dessa fidelidade, é que ele recebeu a unção dobrada para substituir o Elias. É assim que funciona na obra do Senhor. José, ele foi treinado por 13 anos sofrendo, foi treinado na casa de Potifar, foi treinado lá na prisão, 13 anos sofrendo como escravo e prisioneiro, para depois ser o governador do Egito. Não foi o governador do Egito assim de uma hora para outra, não. Passou por um intenso treinamento, misturado com quebrantamento, com humilhação, mas foi um treinamento. Ele aprendeu, ele foi treinado a administrar na épocas de vacas gordas na casa de Potifar, e ele foi treinado a administrar na épocas de vacas magras na prisão. Por isso que ele administrou o Egito na época de vacas gordas e de vacas magras com sucesso. Entendo, é assim que Deus age. Davi foi treinado por 10 anos de perseguição para depois reinar sobre Israel. Só se assentou ele foi ungido, mas só sentou no trono 10 anos depois. Durante 10 anos, ele que já tinha sido treinado enfrentando o urso, ele foi treinado em perseguição, foi treinado em batalhas até assumir o seu posto. Então, Josué foi treinado por Moisés durante anos. Paulo foi treinado como perseguidor. Veja como Deus age. Mesmo a pessoa sendo um perseguidor, ele estava sendo treinado. Sabe para quê? Para ser perseguido. Ninguém sabia mais de perseguição do que Paulo. Era um perseguidor. Então, quando ele começou a ser perseguido, ele sabia que estava. Parte foi colheita, porque o que ele semeou não foi coisa boa. Mas também ele foi perseguido, mas ele sabia como agem os perseguidores. Timóteo foi treinado por Paulo e vai por aí afora. Então Deus, ele nos treina, ele nos capacita, ele nos adestra antes de nos liberar para grandes batalhas, ou antes de entregar grandes bênçãos e grandes responsabilidades nas nossas mãos. Amém? Deus está nos treinando através da palavra. Deus está nos treinando com a experiência de outros. Também através das lutas. Também através das aflições. Deus nos treina também através de algumas perdas. A pessoa que perde às vezes coisas valiosas está sendo treinada, né? Para não deixar perder quando Deus entregar algo mais valioso na mão dele. Então Deus nos treina antes de nos dar grandes bênçãos. E é isso que a gente tem que estar enxergando, irmãos. Deus, ele nos trata, nos corrige, nos edifica, nos purifica, mas também nos treina, porque ele quer que nós desenvolvamos
grandes coisas no futuro. Quanto maior for a obra, maior deve ser o treinamento. O Senhor Jesus, que tinha toda unção, que tinha sabedoria, ele foi treinado durante 30 anos para fazer uma obra em 3 anos e meio, mas foi a obra maior sobre a face da terra. Exigia um treinamento. Talvez Deus quer que você faça uma grande obra, e Ele vai te treinar durante um bom período, com dificuldades, com a palavra. Tá? Deus está treinando vocês para fazer a obra, do Senhor. Deus está treinando a todos, porque todos fazem a obra, não só aqueles que pregam, todos fazem a obra. Deus está nos treinando através da palavra, porque nós viemos desse mundo, pessoal, para servir a Deus, né? Para servir a Deus, e para servir a gente tem que estar treinado, né? E Deus age. Então, muitas vezes você enfrenta um treinamento duro, treinamento de exército, treinamento de SWAT, né? Mas porque vai cooperar para o bem, e grande responsabilidade Deus vai nos entregar. As obras que o Senhor Jesus fez, podemos fazer, mas só com treinamento, muito treinamento. Então, esteja atento. Deus está te treinando. Fala para o seu irmão do lado, Deus está te treinando, irmão. Então você está pensando que essas lutas aí é por um acaso? Não, Deus permite. Deus está te treinando. Irmãos, nós somos de Deus. Não cai um só fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. E muitas vezes Ele permite para nos treinar, pessoal. Com inúmeros propósitos, e um deles é nos treinar. Deus está nos treinando. Deus está te treinando, Davi. Deus está te treinando, Vilma. Deus está te treinando, irmã Cícia. Deus está treinando todos. Tá? Porque Ele quer dar grandes responsabilidades. Quanto mais duro o treinamento, maior a responsabilidade que Deus vai entregar na sua mão. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.